Pode ligar, tá bom. Vai ficar minha camiseta do Flamengo aqui de fundo. Não que eu seja um fiel torcedor do flamenguista, mas ela conforta a minha cadeira aqui. Mas é o seguinte, galera, deixa eu ver como que eu vou começar esse vídeo. Esse é um tema muito nada a ver com o que eu já fiz aqui no canal. É uma coisa mais reflexiva, mas eu vou fazer uma pergunta aqui pra você que tá assistindo esse vídeo. O que você faria se eu te desse 50 reais? Qual o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Imagine você com 50 conto. Que engraçado. A vida é engraçada. O que você faria com 50 reais? Renan, você tem dinheiro sempre na carteira? Não, nunca tenho dinheiro na minha carteira. Isso aqui é porque eu vendi um negócio e o cara me pagou em dinheiro. E tipo, faz anos que essa carteira não vê dinheiro de verdade. A não ser algumas moedas ou talvez uma nota de 2 reais ou 5. Mas é a primeira vez que eu tenho uma nota de 50 reais nessa carteira. Que ela é nova também, né? Enfim. Mas a pergunta é: o que você faria com 50 reais agora? Você compraria alguma coisa que você tá com vontade de ter agora? Sei lá, você tá com vontade de comprar um pedaço de carne, sabe? Uma maminha, comprar uma maminha, uma fraldinha pra fazer um churrasco. Você gostaria de comprar uma fraldinha? 50 reais dá pra comprar uma peça, né? É uns 40 reais o quilo, dá pra comprar uma peça ali de 1 quilo e pouquinho. Ou você ia comprar algo que você tá com necessidade, sei lá, alguma coisa que você tá precisando muito, sei lá, preciso comprar um tênis. Não, um tênis dá pra comprar com 50 reais, mas sei lá, junta com o dinheiro que você já tem, compra um tênis, compra uma meia, compra uma cueca, compra uma roupa, compra, sei lá, alguma coisa que você tá com muita necessidade, mas não comprou porque ainda não tinha dinheiro, então você só ficou esperando o momento certo. Você vai, sei lá, gastar com tigrinho, sei lá, você pensa que 50 reais apostado pode render 100, 200 reais, ou você pode perder tudo também, né? Existe essa pequena possibilidade. Pequena não, né? Acho que a maior possibilidade é de você perder, mas enfim. Ou você pode ter um pensamento de: será que eu consigo investir 50 reais? Será que tem algum lugar que eu consiga investir 50 reais? E eu não tô vendendo curso, tá? Não tem um curso de 50 reais, não tem nada, é só um vídeo. Não tem patrocínio, não tem nada. É só um vídeo falando sobre dinheiro. Porque o que me veio a fazer esse vídeo é o pensamento de: eu sei que tem alguém batendo agora porque tá tendo obra aqui na frente da minha casa, mas ok, eu vou tentar fazer o vídeo sem barulho. Mas o motivo de fazer esse vídeo, há muito tempo vem na minha cabeça o pensamento de: eu tô cansado de ser pobre. Eu sei que é um pensamento que todo mundo tem, todo mundo passa por isso. Eu acho que é o pensamento que passa nos brasileiros, na maioria dos brasileiros, toda semana. Sei lá, chega na sexta-feira ou na segunda-feira, que é o pior dia da semana, né? A pessoa tá cansada de trabalhar. Segunda-feira já é um pé no saco, você vai trabalhar e cansado, e você não sobra dinheiro no final do mês pra você poder gastar com alguma coisa que você quer. Então você fica com aquele pensamento de: cara, eu tô cansado de ser pobre, eu tô cansado de ser pobre, mas você acaba continuando na mesma vida. É um negócio que tá passando na minha cabeça há muito tempo. E por causa disso eu quero que fique na sua cabeça essa pergunta: o que você faria com 50 reais? Qual foi a primeira coisa que apareceu na sua cabeça? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom? Eu acho que todo mundo aqui tem noção do mundo que a gente vive, né? Um mundo que tem, sei lá, mais de 7 bilhões de pessoas da última vez que eu vi. Já tá chegando nos 8 bilhões quase. Mas é um mundo onde a maioria das pessoas é pobre ou vive numa faixa média de riqueza ali, mais pra baixo. E existe um grupo muito pequeno de pessoas que é rica, milionária, bilionária. E eu acho que isso é a coisa mais normal do mundo, tá bom? Não a pobreza, mas existirem pessoas muito ricas. Eu não me conformo com a pobreza, né? E uma das coisas assim que me incomoda demais é pensar que nesses 7 bilhões de pessoas, das pessoas que são pobres, sei lá, que sejam 5 bilhões, vamos supor que 5 bilhões de pessoas do mundo são, não pobres, mas têm uma condição de vida assim bem baixa, no limite, de não conseguir comprar as coisas que quer, né, investir. Que nesse grupo dessas pessoas não existam pessoas determinadas a sair da pobreza. Existe um dado da OCDE, eu vou até pegar no celular aqui porque eu não lembro de cabeça. Ele criou um padrão para poder dizer quantas gerações são necessárias para uma família sair da pobreza e chegar num nível médio de riqueza, né? E foi constatado que no Brasil são necessários 9 gerações para sair da pobreza para um estado médio de riqueza. Quer dizer que se você que está me assistindo agora, se você é uma pessoa que é pobre, vive numa família pobre, teoricamente, na média, né? Na média, não quer dizer que você é obrigado a isso, mas na média vão levar 9 gerações para o seu neto, o neto do neto do neto do neto sair desse estado que você está agora, para ele entrar num estado de, sei lá, classe média, algo nessa faixa. 9 gerações. Se você for olhar a Dinamarca são 2 gerações. E os Estados Unidos são 5 gerações. Não está muito atrás do Brasil, né? Tipo, 9 gerações para 5, mas assim, ainda assim, nos Estados Unidos é muito mais fácil você deixar a pobreza de lado.
No Chile são 6 gerações, né? Não tá muito longe dos Estados Unidos também, né? E no Brasil, 9 gerações. E isso é um negócio muito louco, sabe? Existe um ditado que rola pela internet que 1% da população... Não, é 1%. É 1% da população do mundo é detentora de 99% da riqueza do mundo, né? É como se fosse o 1% da população tem aqueles bilhões, né? É dona de 99% de todo o dinheiro do mundo, enquanto o resto dos 99% da população é dona de 1% da riqueza do mundo. Isso é meio que mentira, né? Na verdade, não é esse dado. Ele não é tão ridículo assim. Ele é aproximado disso, mas não é tanto assim, tá bom? Então isso não interfere muito no que eu tô querendo dizer aqui no vídeo. Eu só vou passar os dados aqui, só pra vocês saberem. É só uma informação. 10% mais rico do mundo tem 76% de todo o dinheiro do mundo. Quer dizer que sobra aqui uns 24%? 24%? 20, 70, 80, 90, 100. 24%. 24% é o pobre. O pobre não, assim, de classe média para pobre, né? 24% da população é de classe média para pobre. Aqui a gente está estimando, né? Eu tô pegando um dado aqui meio que cru. E a consideração, só para vocês saberem também, a consideração em 2023 para participar do grupo de 1% mais rico do mundo, você pensa o quê? Ah, vai ter 1 bilhão. Não é 1 bilhão, é 1,1 milhão de dólares, que no caso seriam 5,5 milhões de reais. É muito dinheiro também ainda assim, mas quer dizer que para entrar no grupinho de 1% mais rico você tem que ter 5 milhões e meio de reais. E o que eu quero falar com todos esses dados aqui jogados ao léu sem explicação? A minha ideia aqui é discutir com vocês sobre como é difícil sair da pobreza e alcançar aquilo que a gente ouvia falar nos filmes do sonho americano, né? De o cara conseguir uma casa, conseguir um carro, conseguir fazer uma família e viver razoavelmente bem, confortável, né? Eu vivo numa situação, você aí na sua casa vive em uma situação e eu não sou uma pessoa rica, eu não tô próximo de ser rico, eu não tô nem um pouco próximo de ser rico e eu sou como qualquer um de vocês que está assistindo esse vídeo que trabalha pra caramba pra conseguir um salário sofrido e conseguir sobreviver pro próximo dia. Só que a minha indignação que me fez fazer esse vídeo é esse pensamento de sobreviver, né? A gente vive no Brasil só pra sobreviver, a gente vive pra continuar o dia seguinte, pra pagar as contas desse mês. A gente não vive para poder investir, para poder crescer, para poder se desenvolver. Há algum tempo atrás eu tive um pensamento de, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar de vida, porque do jeito que tá não vai dar. Eu fico olhando as pessoas que trabalham ao meu redor, são pessoas que vivem a vida não só por viver, tudo bem que elas aproveitam, mas tem muita gente que tá ali só sobrevivendo e aproveitando aquele dia ou o final de semana daquela semana para ter alguma alegria, sabe? O cara vai, trabalha a semana inteira, se esforça e tal, sobra um dinheirinho e ele gasta aquele dinheirinho no final da semana pra beber, pra sair, pra ir pra festa. E eu fico pensando, cara, o cara vai viver a vida toda dele desse jeito, só indo pra festa. Essa é a alegria da vida dele, é viver em festa. E na semana que vem ele tem que trabalhar de novo pra conseguir aquele dinheiro pra poder, no outro final de semana, ir pra outra festa. Eu fico, cara, esse pensamento é a maioria no Brasil. A maioria dos brasileiros pensa assim, eles só querem viver a vida deles pro próximo final de semana. E é uma coisa que não cabe na minha cabeça mais. Talvez eu tivesse algum pensamento parecido com esse antigamente, mas hoje, cara, hoje eu quero investir, eu quero sair desse lugar. Eu tô num buraco e eu quero sair desse buraco. Eu não quero, sabe a pessoa que tá se afogando, tá no meio do mar, no oceano, assim, não tem nada. A pessoa só fica boiando. Ela tá boiando ali pra continuar boiando, porque ela não tem mais o que fazer, ela não tem mais força pra nadar, ela não tem como conseguir comida, conseguir bebida. Ela tá ali boiando. E eu não quero ficar ali boiando, esperando um barco aparecer. Eu quero nadar e procurar, cadê? Onde pode ter uma terra firme para mim poder fincar aqui a minha casa, para me construir alguma coisa. Eu quero sair desse lugar e eu acho que essa é a minha indignação que me fez fazer esse vídeo hoje. E talvez se você tá assistindo esse vídeo você tenha essa indignação também. E eu tô falando pra caramba, já deu 12 minutos na câmera e eu não expliquei nada. Eu sei que tem muitas pessoas que têm uma visão de que o rico é um malvadão e o pobre é o coitado, mas não existe isso. As pessoas que falam isso geralmente são pessoas que têm muita inveja de gente rica, porque o rico, ele é o rico que eu falo, não só o rico que tem dinheiro, mas o rico de atitude. É o cara que na situação boa tá ganhando dinheiro, na situação ruim ele tá ganhando dinheiro também. Nem sempre eles são cretinos, eles nem sempre são pessoas más. Às vezes o cara só aprendeu como que o mundo funciona.
ele aprendeu que numa situação boa ele ganha dinheiro e que numa situação ruim também dá para ganhar dinheiro, e é uma coisa que o pobre geralmente não consegue fazer. O pobre geralmente ele espera a situação boa para ganhar dinheiro, e na situação ruim ele fica só se lamentando. Ele não tenta não digamos aproveitar, porque a situação eu sei que é diferente, tá? O rico tem mais possibilidade, tem acesso a mais coisas para poder lucrar em cima disso, digamos assim. Por exemplo, existem formas nas ações de valores de você apostar na queda de empresas. Então, se você acha que uma empresa vai quebrar, vai se dar mal, você pode apostar na queda dela. Então, o cara pode pegar do dinheiro dele, investir na queda e ele ganha na queda, entendeu? O pobre não vai ter dinheiro para fazer isso porque o pobre não tem comida, não tem dinheiro para comer. Então, eu sei que é mais difícil o pobre ganhar na situação ruim. Eu sei que é muito mais difícil o pobre ganhar na situação ruim. Mas o que eu vejo é que o pobre, quando está na situação ruim, ele não tenta ganhar. Ele só tenta sobreviver. Eu vou dar um exemplo assim que eu acho que é majoritário na parte mais pobre da população. Meu pai, ele trabalhava numa empresa que ela tinha muitos funcionários, ela contratava muita gente. Existia uma parte dos funcionários que eles não eram contratados por CLT, eles eram contratados por contrato ou só de boca, né? Fazer serviço diário ou semanal, por hora, coisa do tipo. E muitos deles não queriam assinar carteira, porque eles tinham medo de perder o Bolsa Família. Eles tinham medo de perder aquele dinheiro que era garantido. Só que o salário que eles iriam ganhar assinando a carteira seria maior do que aquele dinheiro que eles já ganhavam ali sem fazer nada, né, digamos assim. E esse é um daqueles pensamentos em que o cara podia ter, sabe aquela coisa que o cara podia ter um pensamento tipo, pô, vou começar a trabalhar aqui, vou ganhar mais dinheiro, vou ter uma segurança, né, por causa que a CLT, gostando ou não, ela dá alguma segurança, né? O cara não vai ser demitido de uma hora para outra, o cara vai ter ali aquelas garantias de se for demitido tem um saláriozinho ali, um negócio. Mas o cara preferiu ficar com a esmola, porque a esmola era mais garantida do que o trabalho, e sendo que ele poderia ali naquele trabalho evoluir, né, aumentar o salário dele ou conseguir algo melhor e tal. E eu não consigo entender esse tipo de pensamento na população brasileira de querer viver na miséria. A pessoa prefere viver na miséria que está garantida do que viver o risco de ganhar dinheiro. E aí o cara vai e pega o dinheiro do Bolsa Família e gasta no Tigrinho, porque ele acha que o Tigrinho é mais garantido do que uma CLT. E eu não tô defendendo CLT, tá bom? Eu sou uma das pessoas que reclama pra caramba da CLT, tá? Eu não gosto de CLT, eu não trabalho na CLT atualmente. Eu acho que é um erro. A gente tá vendo aí escândalo de FGTS, não sei o que lá, então, enfim. Aonde que eu tô querendo chegar nesse ponto? Eu sei, tá difícil. Mas aqui o meu questionamento que eu quero entregar pra vocês aqui é como essas pessoas ricas conseguem ganhar dinheiro, seja uma situação boa ou uma situação ruim. E eu acho que eu entendi mais ou menos como é que isso funciona. Claro que como a gente não tem dinheiro, que nós somos pobres, é difícil pra gente poder fazer isso. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês o que o rico faz, o porquê que o rico faz, qual é a ideia do rico de conseguir dinheiro, sendo uma situação boa, sendo uma situação ruim. Lembra no começo do vídeo que eu perguntei pra você o que você faria com 50 reais? Você gastaria um pedaço de picanha? Um pedaço de fralda de picanha? Não, que não dá pra comprar. Picanha, acho que uma peça de picanha sai 100 reais pra cima. Mas uma fraldinha que dá pra comprar por uns 50 reais? Ou se você ia gastar no Tigrinho, ou se você ia investir, ou se você ia fazer... O que você ia fazer com 50 reais? Lembra que eu perguntei, você respondeu na tua mente? O que você respondeu? Então, o que você pensa agora? Você investiria esse dinheiro? Ou você ia gastar com algo que não ia voltar pra você, gastar com comida, gastar com besteira, ou você ia investir, ou você ia pensar, ter uma ideia, sabe, botar pra rolar a cachola pra ver se aqueles 50 reais multiplicava. E eu tô falando isso com você porque eu sempre, assim, há muito tempo eu tenho esse pensamento de, cara, com esse dinheiro, se eu ganho um dinheiro, se eu recebo um salário e sobra lá 100, 200 reais no final do mês, o que eu consigo fazer com esse dinheiro pra me multiplicar? O que eu consigo comprar? Sei lá, se eu comprar isso aqui, eu consigo vender por um dobro do preço? Será que eu consigo transformar esse dinheiro num negócio? Alguma coisa do tipo? E eu não tô falando que eu sou investidor, eu não tenho nada investido, nada. Há pouco tempo atrás eu tinha dinheiro em Bitcoin, mas eu vendi tudo porque eu precisei vender, porque eu sou pobre. Pobre, acontece essas coisas, acontece alguma desgraça, o pobre tem que gastar todo o seu dinheiro. E esse é um dos problemas também para poder investir, né? Porque o rico, ele pode, acontece a desgraça na vida dele, ele tem dinheiro de sobra para cobrir a desgraça e manter o investimento dele. O pobre não, o pobre tem que vender a televisão para poder pagar um remédio que às vezes está precisando. Mas eu sempre fico nesse pensamento, cara, tem esse dinheiro aqui
que eu posso fazer? Eu posso comprar um equipamento pro meu canal, para mim começar a investir no meu canal de uma forma melhor. Por exemplo, eu quero comprar uma GoPro, não exatamente uma GoPro, porque uma GoPro é cara pra caramba. Uma GoPro, uma Hero 11 sai por R$2.000 ou mais. Tipo, o preço da minha câmera quase que tá aqui. Então é meio difícil, tá? Investir no canal. Eu queria produzir mais conteúdo e fazer isso. Então eu tô juntando dinheiro pra me comprar uma câmera de ação boa. Da China, alguma coisa assim, ou da AliExpress, uma câmera legal, mas que dê pra mim produzir conteúdo, tá? Então eu sempre fico com esse pensamento, onde que eu posso investir? Eu posso investir no meu computador, comprando mais memória, comprando placa de vídeo pra mim poder começar a fazer projeto. Eu tô toda hora estudando, cara. Eu comprei aqui, ó, não sei se dá pra ver, uma mesa digitalizadora, aqui, ó. Porque eu comecei a fazer desenhos 3D, eu tava com aquela impressora 3D que eu não tô mais, infelizmente, mas futuramente eu pretendo comprar outra. Quer dizer, comprar uma, né? Porque aquela não era minha. Mas eu pretendo comprar uma impressora 3D pra mim começar a trabalhar e vender produtos. Eu sempre tô com esse pensamento de, cara, eu quero vender alguma coisa, eu quero produzir alguma coisa, eu quero montar um negócio, porque depender dos outros não é uma atitude saudável no nosso país. Você depender de uma empresa, depender de que alguém, um milagre de Deus vai acontecer e vai cair dinheiro do céu, não vai acontecer, gente. Se você é cristão, olha na Bíblia, ninguém ganhou dinheiro de graça, todo mundo teve que trabalhar, se matar de trabalhar. Só ganhava dinheiro quem era trabalhador, quem tinha se sacrificado. Então não vem com esse pensamento de um milagre vai acontecer, eu vou ganhar no tigrinho, meu Deus do céu, vou jogar 50 conto, eu vou render lá 100 e tantos mil e eu vou ficar rico. Eu vou jogar na Mega Sena e nossa, eu vou ficar rico. Cara, a chance de ganhar na Mega Sena é de 1 para 1 milhão, mais de 1 milhão, 1 para 1 milhão é alguma coisa, mais de 1 milhão, 15 milhões, sei lá. A chance é mais provável que você morra num acidente ou morra de um ataque do coração do que você ganhar dinheiro da Mega Sena. Então, se for para apostar em alguma coisa, gasta esse dinheiro na tua saúde, compra um azeite para evitar o ataque do coração, que é mais chance você tomar um ataque do coração do que ganhar na Mega Sena, tá bom? Então, a ideia que eu tô querendo passar para vocês é aprender a ter esse pensamento de onde que eu vou investir esse dinheiro. Sei lá, recebi o salário, gastei todo o dinheiro lá, sobrou R$50. Eu vou comprar besteira? Eu vou fazer um churrasco? Eu sei que o brasileiro tem... Oh, meu Deus do céu. Aí começa a obra. Eu não sei nem mais onde que eu parei aqui, mas a minha ideia, o meu pensamento nesse vídeo, eu acho que a coisa mais importante pra gente, eu tô falando a gente porque é nós aqui, é eu, você, nós estamos lascados do mesmo jeito. Como é que a gente pode sair dessa situação? Eu queria mostrar pra vocês aqui, eu fiz uma lista, sabe, de algumas mentes grandes que fizeram dinheiro com uma ideia simples. Pessoas que em algum momento da sua vida eles estavam determinados a ganhar dinheiro e eles conseguiram ter uma ideia boa. E vai, passa um avião, meu Deus do céu. Vai morar do lado do avião pra fazer vídeo. O cara mora do lado do aeroporto. Como é que faz vídeo morando do lado do aeroporto? Não é nem do lado, é no pé do aeroporto onde o avião desce. É toda hora, cada 5 minutos passa um avião aqui. Mas aqui a lista aqui, eu fui pesquisar, tá bom? Eu fui pesquisar tipo grandes mentes que tiveram ideias simples, tiveram ideias bobas, pessoas que não eram ricas, não herdaram dinheiro, eram pessoas que tiveram uma ideia genial e ganharam dinheiro nisso. Eram pessoas que estavam determinadas a ganhar dinheiro ou que estavam determinadas a criar alguma coisa nova, algo sensacional, algo que fosse chamativo. Às vezes só porque a pessoa era criativa, a pessoa queria criar alguma coisa impactante. Ela nem pensava em dinheiro e acabou gerando dinheiro. Mas muitas dessas pessoas, elas estavam correndo atrás de dinheiro. Então elas tiveram uma ideia boa para conseguir dinheiro. Eu vou dar aqui uma ideia. O Janko, acho que muita gente conhece, que é o cara do WhatsApp. Ele era um imigrante ucraniano, né? Há 500 anos atrás, antes da guerra. Ele vivia nos Estados Unidos com a ajuda do governo, devia viver com algum tipo de auxílio, não sei. Então ele foi um dos criadores do WhatsApp e eu não sei se ele foi o criador ou se foi um dos. Eu acho que ele foi o criador. E ele vendeu pro Facebook por simples 19 bilhões de dólares, que eu acho que é bastante dinheiro. Então o cara teve uma ideia boa, o cara jogou, sabe, fez a jogada perfeita, né? Ele foi incrível. Tem o Ingvar, esse nome é complicado, Ingvar Kamprad. Ele era um sueco, vivia nas fazendas da Suécia e ele teve uma brilhante ideia de fabricar móveis e vender móveis desmontados. O móvel ia desmontado, a pessoa montava na sua casa. E ele gerou a grande, imensa IKEA, que é uma empresa gigantesca de móveis, onde você compra o móvel, ele chega embaladinho na sua casa e você só monta. Várias empresas fazem isso hoje em dia, mas o cara foi o primeiro a fazer essa ideia. E o cara é milionário hoje em dia. Tem também uma mulher, Sarah Blankley. Ela criou a Spanx. Eu não conheço,
talvez as mulheres conheçam, porque é uma loja de roupa feminina. É uma roupa que ela criou um design diferente, que era uma roupa que se moldava o corpo da mulher. Era uma roupa modeladora, né? Tipo aquelas cintas de apertar a cintura, né? Então ela criou um produto e desenvolveu a marca, e hoje em dia ela é milionária também. Na verdade, ela não é milionária, ela é bilionária. Ela virou a mulher mais jovem a se tornar bilionária por conta própria. Ela sozinha conseguiu criar a marca dela, desenvolver e transformar nesse produto bilionário. Isso é muito incrível. Também tem o Michael Dell. Dell vocês já conhecem porque é da marca Dell. Ele era um estudante universitário, sem grana, liso, igual qualquer um de nós aqui. O que ele fazia? Ele montava computadores nos dormitórios, né? A galera queria montar um computador, ele sabia como montar, o pessoal chamava ele montava o computador. E qual foi a ideia dele? Antigamente você comprava o computador na loja, ele já vinha pronto. Igual hoje em dia você vai na Casa Bahia, tem um computador lá. A ideia dele foi o quê? Eu compro as peças, eu monto, eu vendo e cobro mais barato e ganho dinheiro nisso. E então o cara criou a Dell. O cara começou a fazer computadores personalizados. Ele sabia quais os componentes adequados para cada situação, então ele montava o computador personalizado e vendia para cada pessoa por um preço menor. Então era um custo-benefício maior. O que as grandes empresas montadoras gastavam muito dinheiro com funcionário para montar os seus computadores, o cara montava e entregava pessoalmente para o seu cliente, ele ganhava dinheiro e ele montou uma empresa bilionária, né? Ele fundou a Dell com apenas $1.000. $1.000, talvez na época fosse muito dinheiro, porque a Dell é antiga, né? Então ele usou $1.000 para fundar a Dell. Se você tivesse $1.000 hoje, o que você faria? Você fundaria uma Dell da vida? Talvez desse certo. Outra mulher aqui, ó, Melanie Perkins. Ela é a criadora do Canva, né? O Canva que a gente usa, né? Eu não uso muito, mas tem muita gente que usa. Ela era uma pessoa sem grana como qualquer um de nós. Ela vendia apostilas de design, ela era designer, ela trabalhava com design. E um dia ela teve a ideia de criar uma plataforma de design. Algo simples, algo que você usasse no computador, como se fosse um CorelDRAW, um Illustrator que funcionasse no computador de forma simples, qualquer pessoa pudesse usar. E hoje ela é bilionária, ela ainda é dona do Canva, ela é bilionária com essa ideia, que ela conseguiu monetizar em cima disso, né? Porque uma coisa é você criar um serviço, outra coisa é você aprender a como transformar isso em dinheiro, né? O Canva, a gente sabe, né, que o Canva você pode pagar o Canva Pro para ter acesso a outras ferramentas, inteligência artificial, a estoque de imagens e coisas do tipo. E tem propaganda, deve ter propaganda também, não sei, talvez tenha. Eu não uso muito, tá bom? Eu usei poucas vezes, eu prefiro usar o CorelDRAW. E aqui para finalizar, eu coloquei para finalizar um cara que eu acho que é um cara diferencial no mundo do audiovisual hoje, que é o Nick Woodman. Ninguém vai lembrar desse nome, porque nem eu sabia que existia esse cara. Mas ele é o criador da GoPro, né? A GoPro, essa câmera tão amada que eu queria ter uma agora. Alguém me patrocina, me dá uma GoPro. Pode ser uma Hero 4, uma Hero 3 eu aceito também, tá? Só pra começar a fazer uns vídeos. Mas enfim, o Nick Woodman é o criador da GoPro. Ele era um surfista, ele viajava de mochila aí pelo mundo, surfando. E ele teve uma bela ideia, ele pensou: e se a gente criasse uma câmera compacta pra fazer uns vídeos de surf? Tipo, o cara queria resolver um problema dele. Não era um problema do mundo, ninguém queria uma GoPro. Ninguém teve a necessidade de uma GoPro na vida. Só ele, que era um surfista, queria gravar uns vídeos surfando. E o que ele fez? Ele devia ter algum conhecimento de eletrônica. O que ele fez? Ele pegou umas câmeras, começou a modificar elas, pegar uns elásticos, grudar, para fazer uma coisa meio portátil que desse para prender na hora do surf, que não estragasse a câmera, né? Porque tinha que ser a prova d'água. Então ele fez alguma gambiarra lá até chegar na GoPro versão 0000, que foi uma gambiarra zona que ele fez. E daí ele começou a desenvolver essa ideia para criar a GoPro que a gente conhece hoje em dia, né? E o interessante é que ele criou a GoPro, né, a marca GoPro, com dinheiro próprio, dinheiro dele mesmo. Então um cara que tinha um problema próprio, ele pensou: outras pessoas podem usufruir desse produto que eu tô criando aqui para resolver um problema meu. Então o cara começou a comercializar aquilo, começou a desenvolver, deve ter chamado outras pessoas para desenvolver esse produto. Eu já vi imagem da primeira GoPro, ela era bem feinha, parecia muito uma coisa que você vê hoje no Kickstarter, né? Uma coisa meio gambiarra zona, mas foi uma coisa que desenvolveu bem e hoje ela é um produto maravilhoso. Eu sei que hoje em dia ela já tem concorrentes que são até melhores, né? Você tem a Osmo Action, que hoje em dia todos os youtubers estão trocando as GoPro
GoPro deles pela Osmo Action, mas a Osmo Action é tipo uma cópia da GoPro, só que melhorada, claro, né? Eles gastaram mais dinheiro e tal pra melhorar. Mas você vê, se não existisse a GoPro, talvez a Osmo Action não existisse, ou fosse algo muito diferente, né? Fica aí a menção honrosa ao Nick Woodman, que teve essa ideia brilhante. Então eu acho que a coisa mais importante sobre essas pessoas que eu acabei de falar é que elas tiveram elas viram um problema, elas idealizaram uma solução e a partir da ideia que elas tiveram coragem para produzir aquilo e lançar no mercado e colocar dinheiro próprio e, sabe, correr o risco. Elas resolveram correr o risco. Pessoas que talvez tivessem pouco dinheiro ou nenhum dinheiro, elas começaram a correr o risco. Eu acho que essa é a coisa mais importante para qualquer pessoa ganhar dinheiro hoje em dia. É correr o risco, é você se arriscar de verdade. Eu sei que muita gente tem aquele pensamento de não, eu tenho vergonha, eu não quero vender, eu não quero fazer vídeo pra isso, eu não quero... Cara, uma vez na igreja que eu frequento ainda, mas não muito, a gente fez uma ação de vender garrafas d'água pra gente arrecadar dinheiro pra igreja. Foi uma das coisas mais vergonhosas que eu fiz na minha vida, mas foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida, porque eu tava na rua vendendo garrafa de água. Eu precisava vender garrafa de água? Não, porque na época eu morava com os meus pais, então, tipo, eu não tava precisando. Mas foi uma das coisas que mais me trouxe humildade naquela época, sabe? Tipo, pô, eu tô vendendo, eu tô igual sabe o cara que vende balinha no ônibus? É um cara que ele tá vendendo aquilo ali porque ele precisa, ele encontrou aquilo ali como a única forma dele ganhar dinheiro na vida dele. Então, quando você tem a necessidade de você ganhar dinheiro, cara, você joga fora qualquer vergonha que você tem. E naquela época eu tava morrendo de vergonha porque eu não precisava vender nada. Então eu ficar oferecendo água no sinal pras pessoas era um negócio meio estranho, mas isso me ajudou a perder um pouco da vergonha. Claro que eu ainda tenho muita vergonha, eu já falei aqui no canal que eu tô usando o canal pra perder a vergonha, né? É um dos motivos que eu tenho esse canal. Mas é isso aí. Eu acho que o que faz uma pessoa crescer na vida e ganhar dinheiro é ela se arriscar. Mas se arriscar com coisas inteligentes, tá bom? Tigrinho não é se arriscar. Tigrinho é se jogar de cabeça num mar de prego, tá? Você vai perder dinheiro, não vai ganhar. Mas se você se arriscar, se você tiver uma boa ideia, cara, eu vou dizer aqui, ó, não precisa nem ter uma ideia boa, uma ideia excelente. Não precisa criar um novo WhatsApp, você não precisa ser um criador da nova GoPro. Cara, você pode ter uma ideia que atenda a uma necessidade simples que todo mundo conhece. Se você tem um chat GPT da vida, você consegue resolver o problema de muita gente. Pergunta pro chat GPT, digita assim um código, ó. Chat GPT, me ajude a criar um negócio. Me ajude a resolver o problema de algum grupo de pessoas com uma ideia, com um produto. Ele vai te dar uma porrada de ideia. E você vai filtrando. Você fala, gostei dessa, não gostei dessa, não gostei dessa. E pega as ideias boas, vai desenvolvendo, vai tendo uma ideia. Esse dia eu vou dar uma ideia aqui pra vocês, ó. Esses dias eu vi um cara vendendo um carregador no Marketplace por R$60 da Motorola. É da Motorola de 120 watts. Pensei, pô, R$60 tá caro. Eu vi vender lá no centro por 26 ou 27. Aí eu fiquei pensando, cara, nem todo mundo tem o tempo, a vontade de ir no centro e comprar um carregador barato. O que eu podia fazer? Eu podia ir no centro, comprava uns 10 carregadores desse, anunciava no Marketplace, vendia lá por R$60 ou 50 para competir um pouco mais, né? Lucrava praticamente o dobro do produto do valor e eu não precisei fazer muito trabalho, só fui no centro, comprei um negócio e cheguei em casa. Tá aí a ideia. Se você quer ganhar dinheiro, faz isso. Vai no centro da sua cidade, compra algum produto barato, vende no Marketplace e entrega. Sai de bicicleta entregando só o produto. Vai vendo o que rola. Compra produtos diferentes, compra lá. Em vez de comprar 10 carregadores, compra um produto de cada. Compra um carregador, uma luminária, um suporte de celular, não sei o que, e faz uma lojinha lá no Marketplace e anuncia esses produtos e começa a vender. Vê o que rola, só vê o que rola. Na pior das hipóteses, você vai vender o produto pelo mesmo preço que você pagou. Na pior das hipóteses. Na verdade, na pior das hipóteses, você não vai vender. Você vai ficar com um produto que talvez sirva pra você, né? Um carregador serve pra qualquer pessoa. Mas na pior das hipóteses, você não vai perder dinheiro. Mas é um risco, porque você vai ter que gastar um trabalho, ir no centro e tal, desenvolver alguma coisa. Mas faz isso. Tenta ver o que dá. Monta a lojinha, faz uma logozinha, pede pro chat GPT criar uma logo bonitinha pra você, coloca lá no Marketplace, coloca na OLX, coloca no Mercado Livre e vai vendendo, cara. Vai tentando vender. Se você quer ganhar dinheiro, começa a fazer um negócio desse. Eu tava pensando nisso esses dias. Um jeito fácil de ganhar dinheiro. E é isso aí, galera. A ideia é basicamente essa. É você se arriscar, você se colocar à prova. É você parar um tempo pra ter uma ideia. Pergunta pro chat GPT, ele te ajuda a criar uma ideia legal.
cria uma marca, cria um produto, cria uma solução. Se você sabe uma coisa que ninguém sabe, sei lá, você sabe soldar componente eletrônico, né? Tem um ferro de solda aqui, ó. Você sabe soldar componente eletrônico. Vai lá no... Como é que é o nome daquele negócio? Tem aquele site de venda de curso. Você vai lá, cria um curso de como soldar. E cobra bem baratinho, cobra lá, sei lá, 3, 4 reais. Curso completo de solda. Aí você vende o primeiro curso. Aí você vê, né? Pô, tô vendendo aqui 10 cursos por mês. 10 cursos por mês, lucrando, sei lá, 3 reais, 30 reais. Aí você pensa, pô, posso fazer um outro curso, né? Em vez de ser solda de componente, eu posso te ensinar como é que faz uma placa de circuito. Ou eu posso ensinar como é que faz solda SMD, que é mais difícil. Ou eu posso ensinar a criar um protótipo de placa de circuito ou coisa do tipo. Cara, pega uma ideia que você tem. Todo mundo sabe alguma coisa que outras pessoas não sabem. Eu sei tanta coisa que muita gente não sabe. Eu podia vender isso como um curso. Tudo bem que eu não tenho tanto tempo para criar um curso, né? Por exemplo, eu sei fotografia. Eu posso criar um curso de fotografia facilmente. Eu até tenho a ideia de fazer isso. Eu tenho o objetivo de fazer isso em algum momento da minha vida. Eu pretendo fazer isso para criar um produto passivo que vai estar lá vendendo sem eu estar gastando nenhum esforço. Então a ideia é essa, galera. Deixa eu passar o avião, vai passar agora. Mas a ideia é essa, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha ajudado alguém. Você que está procurando alguma motivação para mudar de vida. Espero que essa seja a motivação que vai mudar a sua vida para melhor. O canal continua aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Falou!